Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós nesse dia, em nome de Jesus. Decidi trazer esse vídeo aqui hoje, mediante algumas coisas que têm ocorrido, coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo, e gostaria de trazer para os irmãos esse tema aqui hoje que me foi passado, é, que seria: a chuva é para o justo e para o injusto. Por que eu decidi trazer com esse tema? Mediante a tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem vivido, muitas vezes a gente tem perdido o nosso foco hoje nas coisas que realmente importam, nas coisas que são do Senhor, e a gente tem dedicado muitas vezes tempo, a gente tem dedicado ocupação, preocupação a muitas coisas, e muitas vezes a gente não tem de fato focado naquilo que é eterno, no nosso relacionamento com Deus. Então, com este foco, com esse tema em mente, eu gostaria de discorrer aqui alguns textos bíblicos com os irmãos e algo mais também que o Espírito Santo compartilhou comigo. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração aqui. Senhor Deus, eu oro a Ti nesse dia, Pai, que traga paz, traga acalento ao coração de cada um desses meus irmãos aqui, Pai. Cada um que receber esse vídeo, receba a resposta do Senhor, receba o conforto do Senhor. Pai, receba a Tua graça, Pai, sobre cada vida, sobre cada casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria, nos dê condição, Pai, de caminharmos junto a Ti até que Cristo seja forjado em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ler aqui então um texto, e a partir deste texto eu vou encaminhar com vocês aqui no entendimento. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. O que a palavra do Senhor quer nos dizer com esse texto aqui? Todo texto, ele sempre tem um contexto envolvido. Se vocês verem os versos anteriores, posteriores, aqui vai estar falando do amor, amor ao próximo, amor, como executar o amor de Deus sobre a terra. Mas especificamente esse versículo aqui que eu separei dos demais, eu quis trazer para nós hoje pelo seguinte: muitas vezes nós vemos as duras críticas de Jesus ali aos ricos, muitas vezes nós vemos a forma com que ele se posicionava com algumas pessoas ali, mas não é uma regra absoluta de que Jesus abomina quem é rico, porque Jesus também tinha amigos ricos e nem a todos ele criticava simplesmente pelo fato de ser rico. Então, qual que é a ideia deste texto para nós hoje? Se você quer ter riquezas materiais, você quer ter o carro do ano, quer ter um emprego bacana, quer ter o que quer que seja nessa vida de coisas materiais, esse texto vai nos falar, e vários outros textos da Bíblia, que a chuva ela cai tanto para o justo quanto para o injusto. Ou seja, se você plantar, vai virar chuva no tempo da chuva, quer você seja bom, quer você seja mal. E tem um outro adendo também falando em termos de plantação. É impossível você plantar feijão e colher lentilhas, é impossível você plantar batata e colher abóbora. Então, aquilo que você plantar, você vai colher. E aí, o que esse texto está nos trazendo é o seguinte: o resultado ali, a chuva, a bênção que é natural, ou seja, você planta nas regiões naturais, você vai colher bênçãos naturais. Essas bênçãos naturais, elas estão distribuídas para qualquer um. Qualquer um que se executar a trabalhar, a plantar no tempo da chuva e no tempo da colheita, vai ter o resultado daquilo ali. Torno a frisar. É impossível você plantar uma coisa e colher outra. E aí muitas pessoas questionam: mas por que uma pessoa que é tão ruim, é rica, é multimilionária e tal? Exatamente porque ela sabe desse princípio. Ela plantou nas regiões naturais e ela colheu o fruto. Mas muitas vezes essa pessoa ali agiu erroneamente, fez coisas indevidas e tal. A chuva vai ser para todos. Não importa. Aqui a chuva ela não faz distinção. Mesmo que você às vezes tenha praticado atos ilícitos ali, a chuva vai vir. Ou seja, nas regiões naturais, o resultado que é natural, ele vai acontecer. Se você trabalhar, uma hora o seu salário tem que vir. Pode atrasar, pode acontecer N coisas, mas as situações que são naturais, elas tendem a uma regra do que é natural.
Mas em contrapartida, as situações que são espirituais, elas são regidas por circunstâncias espirituais. Se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero fugir de doenças, se eu quero ter o carro do ano, como eu mencionei, quero ter uma conta boa, eu não vou resolver isso em oração, em jejum. Eu vou resolver isso trabalhando, eu vou resolver isso é, praticando o ensino ali, estudando, melhor dito. Vou resolver isso estudando, me aprimorando ali, alcançando a carreira, o status quo que eu gostaria, ou que eu quero ter. Eu vou buscar o que é natural com meios naturais. Agora, se eu quero crescer, se eu quero me aproximar de Deus, aí sim, o caminho para isso é oração, é jejum, é todas essas coisas que são espirituais. Significa que uma coisa é mais ou menos espiritual do que a outra? Não, mas quando você investe em coisas materiais com o plano de colher materiais, você pode sim ter um respaldo, um aspecto espiritual que vai impactar na sua vida. Mas o foco aqui, o que eu quero destrinchar com vocês é: se eu vou lá, frequento uma academia, trabalho o meu corpo, eu vou colher isso no natural. Pode ter uma consequência do espiritual? Sim. A gente sabe que o nosso corpo é trino. Ele é corpo, mente e espírito. O espírito é a parte de Deus, a porção de Deus que pertence em nós, que trabalha em nós, atua em nós e nos leva até o Altíssimo. A mente é o que fica no meio disso. Ela é constantemente bombardeada por ambos. A mente é o que sofre influência do espírito para nos fazer viver coisas transcendentais, para nos fazer com que um momento de oração realmente tenha sentido, realmente nos leve a esse conhecimento do Altíssimo, assim como um momento também de devocional, de ler a Bíblia. É através da nossa mente que a gente alcança o conhecimento do Altíssimo. Mas a gente também tem um corpo. Então, se eu vou, frequento a academia, se eu pratico um esporte, ou se eu me alimento bem, eu estou cuidando desse corpo. Por tabela, por consequência, quando eu cuido desse corpo, eu aprimoro a minha mente, porque ela também faz parte desse corpo. E isso pode trazer um resultado espiritual. Assim como o inverso também, se eu trabalho as regiões espirituais da minha vida, isso vai aprimorar a minha mente, que pode, por conseguinte, também trazer uma condição no meu corpo físico. Mas no normal você atua em uma das áreas, ou nelas ali um pouquinho em cada uma, para que todas estejam bem. Não adianta também eu achar que você é o cara que mais vai orar, o cara que mais vai jejuar, mais vai praticar coisas ali chamadas espirituais e não cuidar da minha saúde física. Uma hora o meu corpo vai ter uma conta a ser debitada. Enfim, esse era o primeiro ponto que eu queria debater, porque para isso a gente precisa estabelecer o seguinte: vamos pensar com a seguinte analogia. Imagina uma casa onde o principal da casa seja a base ali, a fundação, o alicerce, as paredes dessa casa e o teto. Como que isso funciona na nossa vida? A base para que você tenha a coisa funcionando, vamos falar assim como numa vida natural, a base para uma vida natural, né, seria você estar com a alimentação em dia, a sua saúde, a sua higiene, enfim, essa seria a base. Em segundo ponto, você vai cuidar das suas finanças, porque a estrutura ali que tem que estar erguida, ela tem que ser uma estrutura sólida. Em terceiro ponto, falando completamente ao natural, você iria cuidar da sua saúde mental, você iria ter um trabalho ok, você iria ter momentos de lazer com a sua família. Isso seria uma boa estrutura para você ter uma vida natural ok, né? Em contrapartida, quando a gente está falando de uma vida saudável também espiritualmente, e que é o nosso principal foco, é onde a gente tem que estar alinhado para que a gente consiga de fato viver o que eu vou falar logo a seguir, e isso não se tornar um peso na nossa vida, mas se tornar parte da nossa vida. Vamos entender aqui essa pirâmide, essa tríade, para se ter uma boa vida espiritual. O que seria a base? O que seria a estrutura raiz? A gente sabe, assim como nosso Senhor Jesus afirmou, que ninguém consegue chegar a Deus sem ter fé. Porque, primeiro de tudo, se Deus é espiritual, aquele que se chega a Ele precisa acreditar que Ele existe. Então, a base aqui da nossa casinha seria a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe nada, nada pode ser construído acima disso se não houver, primeiro de tudo, a fé.
E pensa comigo, se hoje nós temos vivido uma fé abalável, não temos vivido o oposto disso, que seria a fé inabalável, você acha que o teto e as paredes estão ok? É praticamente impossível. Se eu construir uma casa onde eu sei que o alicerce já está vibrando, já está tremendo, o teto e as paredes dessa casa eu não preciso nem considerar, eles não vão ficar em pé por muito tempo. Então vamos lá, seguindo a linha de raciocínio. Eu tenho uma boa base, eu tenho a fé, eu acredito, eu realmente tenho isso como a supremacia da minha vida. Eu tenho a base ali, creio que Deus é Senhor de todas as coisas, que Jesus é Filho de Deus. Essa é a minha base, é isso que é o meu alicerce, é isso que me mantém firme. Na sequência, eu preciso ter estruturas. Se você pensar numa casa, o que são estruturas em quesito aqui, como eu coloquei nessa analogia, as paredes? Você só sabe que um quarto é um quarto porque ele tem as paredes ali que determinam. Você sabe que você saiu da cozinha, por exemplo, e entrou na sala, quando você passou por uma porta, um vão, algo ali que simboliza aquelas paredes ali que delimitam o espaço. Na nossa vida espiritual, a gente também precisa ter essas estruturas, a gente precisa ter essas coisas que delimitem. Se a base é a fé, então o que vai estruturar essa delimitação vai formar essas paredes nas quais a minha fé esteja sendo alicerçada, esteja havendo uma construção ali de fato, são essas práticas mencionadas. É a oração, é o jejum, é a contemplação. Vocês sabiam que tem muitos cristãos que oram, que jejuam, mas esquecem de contemplar? Seria como se eu falasse assim: eu converso com Deus, eu trabalho para Deus, me esforço para Deus, mas eu não paro para curtir a presença de Deus. Eu não paro para relacionar de fato com Deus. Eu sou só um funcionário de Deus ali. Ou seja, eu busco o salário nas mãos de Deus, eu agradeço pelo salário das mãos de Deus, eu faço coisas para Deus, mas eu não desfruto. Entende? Ou seja, existe uma sala e uma cozinha, mas não existe um banheiro. Aquela estrutura, ela não está completa. E a gente sabe que estruturas incompletas, elas não funcionam bem. Alguma coisa ali tem que sair, alguma coisa tem que ser movida para que aquela estrutura de fato consiga exercer aquilo que ela precisa. Senão, como eu falei e vou explicar mais adiante, tudo isso se torna um enfado, um peso. Se a nossa vida espiritual está fracassando, se alguma coisa na nossa vida hoje com Deus não está sendo extraordinário, não está sendo aquilo que deveria ser, é porque alguma dessas estruturas ou a nossa base está deslocada, está errada, está com falhas. E é isso que nós precisamos ajustar na nossa vida. Mas seguindo adiante, agora eu tenho uma base sólida, que é a fé. Tem as estruturas, jejuo, leio a Bíblia diariamente, medito na palavra, contemplo a presença de Deus, desfruto daquilo que o Senhor tem para mim, busco o Senhor em oração, tenho essa estrutura. E quando eu falo em estrutura, não é uma estrutura religiosa. Em nenhum momento aqui eu estou falando de fé sendo como a fé A, B, C ou D. Eu estou falando de uma estrutura com Deus. Porque agora a gente chega no principal, que é o teto, e quem dessa nossa casinha aqui sendo modelada seria o nosso teto, o próprio Deus. Mas como esse Deus interage com a nossa vida hoje de forma realmente a ser o nosso teto, a ser o teto da nossa vida? É o Espírito Santo, meus queridos. Se você tiver uma base, tiver estrutura, mas não tiver o Espírito Santo validando tudo isso, nada disso tem proveito algum. Você tem a estrutura, você pode ser que seja só um religioso. Você tem uma base, você pode ser que seja só um fideísta. Ou seja, alguém que acredita em algo, mas não para analisar no que está acreditando. Alguém que tem uma estrutura, mas só segue a estrutura ali e não faz nada de fato com ela. Agora, quando você tem essa base, você tem essa estrutura e você tem esse teto, a sua vida espiritual está completa. Então você tem de fato uma casa, e aí essa casa sim se torna morada do Senhor na sua vida, porque você vai estar pleno no Senhor.
E com isso a gente tem capacidade de ter um lugar de descanso, a gente tem capacidade de ter um lugar onde as promessas do Senhor, inclusive eu vou tocar nesse tema a seguir, as promessas do Senhor são cumpridas na nossa vida, a gente tem a capacidade de realmente se falar como cristão e exercer a cristandade, exercer aquilo que é parecer com Cristo. Então, como eu disse aqui, que tem alguns outros textos que eu também preciso citar, e até para trazer de fato o foco em cima desse tema, que como eu mencionei, o nosso tema de hoje é a chuva é para o justo e para o injusto, eu falei sobre as questões da gente trabalhar tanto a vida natural quanto a vida espiritual, e as duas têm que estar andando juntas para que a coisa flua, para que a nossa mente ali não fique sendo bombardeada por uma e outra, mas a mente consiga ter um equilíbrio entre os dois pontos. O segundo texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Eu vou colocar aqui na tela, mas nos diz o seguinte, a palavra de Deus. E disse isso, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo nos dizer aqui através deste texto, irmãos? Ali ele estava falando com os seus discípulos. E antes de dar esse entendimento aqui, nós precisamos entender se nós somos ou não discípulos de Cristo. Porque é onde eu quero entrar aqui que eu falei a respeito de promessas, sabe? Se você vai hoje. Eu não quero expor denominações, não quero expor ninguém assim específico, mas se você vai hoje numa congregação XYZ, para não citar nomes, enfim, as pessoas têm muitas promessas, as pessoas te vendem muitas ideias ali. Mas eu gostaria de falar para você hoje, isso é até um pouco contraditório e meio aterrador, que a única promessa de fato que Jesus Cristo nos fez quando ele professava o seu evangelho, quando ele nos doutrinou através ali do que nos chegou como a Bíblia Sagrada, é para nós termos bom ânimo, porque no mundo nós vamos ter aflições. Se você quer seguir a Cristo, não tem como seguir a Cristo sem passar por aflições. E não são aflições de quando você vai lá e dá uma fechada em alguém no trânsito e simplesmente briga com a pessoa, ou quando você está errado, em resumo. Quando você faz alguma coisa errada e você passa por um momento ali, aquilo não é aflição por estar no cristianismo, não, irmãos. Isso é a chuva. Ela vai vir pro bom e pro mal, pro justo e pro injusto. Simplesmente você sofreu a consequência ali de uma atitude sua. Agora, o que Jesus nos fala ali é você ser perseguido simplesmente pelo fato de ser cristão. Você não está fazendo necessariamente nada errado, você só está fora do sistema porque o sistema jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, pelo simples fato de você não pertencer ao sistema, o sistema se voltar contra você. Esse é o tipo de perseguição que Jesus nos relata aqui, é o tipo de aflição que ele nos promete que nós teremos. E aí você pode pensar assim, ah, mas peraí, mas e as bênçãos que estavam lá no Antigo Testamento? Você está anulando essas bênçãos sobre a minha vida? Porque realmente tem muita gente que vende essas bênçãos como se fosse algo assim, irmão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai usar isso, aquilo, outro, e você vai ter essas bênçãos. Mas entenda o seguinte, primeiro de tudo, elas foram bênçãos professadas por Deus para um período de tempo, para pessoas específicas, para uma nação específica. Significa que se eu cumprir aqueles preceitos ali que Deus estabeleceu para essas bênçãos, eu não vou as receber? Não, não significa isso. Significa exatamente isso. Se você cumprir aqueles preceitos, aquilo ali é uma bênção que foi liberada. Ou seja, cumpriu-se o preceito, a bênção vem. Trabalhei o mês todo, o salário vem. Plantei milho, vou colher milho. É simples assim. Agora, o que realmente, nós que somos espirituais, nós que buscamos coisas do alto, nós que estamos focados nas coisas de Cristo, temos como promessa de Cristo, eu vou ler logo para você aqui a seguir. Está lá no Evangelho em João, no capítulo 14, a partir do verso 2. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Em algumas traduções até dizem moradas, mas enfim. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês.
Ali foi uma pergunta de Cristo. E no verso seguinte, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só. Podem tentar te vender unção disso, bênção daquilo, falar que, entrega tanto que você vai desfrutar de tanto, mas a única promessa verídica que Jesus nos fez foi essa. E é a única que tem que nos bastar. Não existe promessa maior. Não é o emprego dos seus sonhos que é a maior promessa de Deus para você. Não é o marido ou a esposa dos seus sonhos que é a maior promessa de Deus para você. Não é uma casa abastada com piscina, lareira, enfim. Não é nada disso que é a promessa de Deus para você. Não é uma terra onde os presidentes sejam melhores que é a promessa de Deus para você. A promessa de Deus para você é ir para as regiões celestiais morar com Cristo, é ir para uma casa incorruptível, é ir para um sistema de governo que nunca vai falhar. Não é pensar que você vai ter o carro mais lindo, o carro mais top, mas é entender que você vai estar com a pessoa mais top, que é Cristo. Você está entendendo isso? Todas as promessas se tornam nada diante da promessa absoluta que é estar com Cristo no final das coisas todas. É estar com Ele onde realmente Ele está. E Ele nos disse isso, Ele nos deu isso como promessa. Olha, a partir do momento que você se tornar um discípulo meu e for comigo até o final, batalhar, como o apóstolo Paulo afirma, vencer o bom combate, entregar a sua alma, entregar o seu corpo para ser moído em razão de Cristo, essa é a promessa de verdade que tem. E isso que eu queria tocar com vocês hoje nesse vídeo. Nenhuma outra promessa vai ser maior, é fato, ok? Nenhuma outra promessa vai ser maior. Segundo ponto, se você entrou no cristianismo pensando que ia ter facilidade, você viu que o verso anterior já falou exatamente o contrário. O texto anterior que eu li já falou exatamente o contrário. Terceiro ponto, é o ponto que eu quero finalizar aqui, que é simplesmente o seguinte: se isso não te basta, se entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nada mais que Deus possa te dar vai bastar para você. Nada mais que esse universo possa te dar vai bastar para você. Mas significa que eu tenho que simplesmente me contentar com a promessa de Cristo e passar por amarguras, dificuldades? Entenda exatamente isso, irmão. Se você entendesse o poder disso, se você entendesse o qual grandioso é isso, você entender que não existe nada maior. Se eu entendesse também isso, se nós estivéssemos com a mente, realmente a mente de Cristo, sabe, tem um livro que até alguém recentemente comentou ele comigo novamente, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas conheci alguém, ou melhor, alguém recentemente que eu já conheço teve acesso a esse livro. Pode ser que em breve eu consiga lê-lo através da vida dessa pessoa, que é um livro do pastor Luciano Subirá que se chama Até que Nada Mais Importe. O dia que você tiver o discernimento que Cristo é a maior coisa que você tem condição de receber, você vai estar vivendo com essa mentalidade do até que nada mais importe, ou seja, porque nada mais vai ter importando. Você pode ter a Ferrari ou não ter a Ferrari, tanto faz. Você pode ter a casa com piscina, a casa na praia ou qualquer tipo de casa, ou não ter, tanto faz. O apóstolo Paulo mesmo afirma: eu aprendi a viver no muito e no pouco, eu aprendi em todas as coisas. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que me fortalece. Ou seja, não importa para mim passar fome ou ter abastância de comida. Não importa para mim ter o carro do ano ou estar andando a pé. O que importa para mim é saber para onde eu estou indo, é saber se eu sou salvo, é saber se Cristo está ou não comigo. E através disso hoje, irmãos, que eu quero falar para vocês, a gente tem sim, eu não quero negligenciar nada dessa terra aqui, a gente tem sim que ter uma vida boa, ter um carro bacana, sim, não sou contra essas coisas, ter um emprego legal, estudar, dedicar tempo ali, mas a gente não pode perder o foco do que realmente importa e principalmente a gente não pode abrir mão da nossa fé. Porque no final de todas as coisas, tudo isso que a gente vai ter desfrutado vai ser muito pouco
em vista do que há para ser desfrutado? E se eu perder o que é verdadeiro em prol dessas coisas que são transitórias, que significado vai ter tido a minha vida? Sabe, algo mais que eu gostaria só de incluir aqui, também um puxão de orelha a todos os cristãos aqui, que muitas vezes a gente sim negligencia o nosso corpo físico, muitas vezes a gente abre mão de preceitos que são de cuidado do nosso corpo físico em detrimento da nossa fé e etc e tal. E recentemente eu vi um estudo, se não me engano, o autor desse estudo até ganhou um prêmio Nobel, onde ele citava, pelo que eu entendi, era um cara não cristão, mas ele citava os benefícios do jejum. Nesse estudo, ele citava inclusive que o jejum intermitente ele teria a capacidade até de prevenir câncer. Por que isso? Vocês teriam que estudar o termo ali autofagia, que é um conceito contrário ao que normalmente o câncer faz com as células. Mas enfim, por que eu quero trazer isso aqui para finalizar esse vídeo? Sabe, muitas vezes a gente vê coisas assim. Há cristãos que às vezes têm medo de ter dinheiro, cristãos que às vezes têm medo de ter uma vida plena no natural e vão para o extremo. E também vemos o contrário, às vezes a pessoa vai demais para o extremo do natural, esquece de ter uma vida com Deus. Sabe, o nosso corpo tem que estar em constante equilíbrio, a nossa vida tem que estar em constante equilíbrio. E o que entra aqui em questão, esse aspecto é se a ciência está começando a descobrir que aquilo que a gente julga como espiritual, até para o corpo físico, tem um efeito, tem algo ali a acrescentar, por que que nós que somos espirituais estamos deixando de viver essas coisas, entende? Porque Jesus já falava sobre jejuar, sobre orar, e muitas vezes hoje nós realmente estamos negligenciando até essas coisas que são tão basilares para a nossa fé, que são realmente a estrutura principal ali da nossa fé. Então eu gostaria de convidar os irmãos, assim, vamos investir na nossa carreira profissional, vamos investir na nossa saúde emocional, mental, investir para que as nossas famílias possam se desfrutar de boas coisas, porque afinal de contas, se os ateus desfrutam de boas coisas, se os anticristos, vamos chamar assim, né, as pessoas que têm religiões diabólicas desfrutam de boas coisas, por que que nós, como cristãos, não podemos desfrutar? Só que ao mesmo passo, nós também não podemos ir para o outro extremo e pensar que agora a vida é só isso, pensar que agora a vida é só conquistar títulos, carreira, carro do ano, dinheiro e esquecermos também da nossa fé. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas eu tentei passar aqui ao máximo tudo que o Espírito Santo compartilhou comigo nesse dia. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Até mais aí.